O segundo dia da Semana Jurídica aqui da Câmara Municipal de Mococa foi marcado por uma palestra sobre os desafios no direito e também contou com uma sessão solene de entrega de título de cidadão mocoquense. A tecnologia vem modificando a forma como as pessoas trabalham, estudam, produzem informações e tomam decisões. E no universo jurídico não é diferente. Ferramentas de inteligência artificial já fazem parte de diferentes atividades da área e trazem novas possibilidades, mas também levantam questionamentos sobre responsabilidade, ética e os limites do uso dessa tecnologia. Essas questões estiveram no centro das discussões durante mais um dia da Semana Jurídica, que reuniu estudantes, profissionais da área, autoridades e integrantes da comunidade para acompanhar a palestra do professor e pesquisador Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Especialista em Direito Eleitoral e Direito Digital, o professor abordou os desafios que surgem na medida que a inteligência artificial passa a ocupar cada vez mais espaços na sociedade e, consequentemente, no âmbito jurídico. Trago algumas notícias bombásticas do mundo da inteligência artificial. E aqui eu uso inteligência artificial, por exemplo, para me ajudar a montar as slides e até para traduzir algumas notícias. Esse site, Futurism, é em inglês, eu usei uma IA para converter ela em português e fez um belo trabalho. Esse senhorzinho aqui, Geoffrey Hinton, é apenas um cientista ganhador do Prêmio Nobel, e ele diz, um dos que ajudou a criar a IA, a maneira com a qual nós conhecemos atualmente, ele diz que a criação vai gerar um desemprego em massa, e faz parte do capitalismo. A CNN Brasil trouxe uma notícia de que a IA deve afetar 40% dos empregos do mundo. Bom, é o cenário do caos. E, de um certo modo, aquelas pessoas diretamente envolvidas com essas tecnologias querem gerar esse frisson, ou como o pessoal gosta de dizer, é uma palavra da moda, hype, esse momento, esse apogeu de que estamos vivendo algo transformador. E de fato estamos. Mas será que é para tanto? Será que a velocidade é essa? Será que tantos empregos assim deixarão de existir? Será que a partir do momento que nós tivermos uma superinteligência, aquela que superará todas as capacidades de um ser humano desenvolver e processar informações de forma autônoma, acontecer, nós seremos relegados a viver de bolsas cidadanias e eventos apoiados pelo Estado por conta de não existir local para nos empregarmos? Enfim, estamos vivendo esse atual cenário de coisas. Mas isso é um cenário apocalíptico do futuro. Prefiro ser um pouco mais conservador para trazer aquilo que nós estamos a experimentar e tentar, talvez, criar algum mecanismo no qual nós sejamos protagonistas deste processo e não apenas passageiros da agonia diante de tudo aquilo que está a acontecer. Pergunto, enquanto tememos que a IA nos torne obsoletos, a verdadeira questão é, a IA pode nos tornar mais essenciais, tornar a nós humanos mais essenciais? Enfim, poderia enchê-los com lições bastante alongadas. Trago aqui uma reflexão de um filósofo, e é interessante que, para estudar a inteligência artificial, me socorro a estudiosos da informática, da ciência da computação, da matemática, e também, principalmente, de filósofos, que vão tentar entender a origem e fazer as perguntas necessárias. Em tempos de tantas respostas, nós devemos procurar as origens e saber quais são as perguntas que nós devemos fazer. Nós já devemos, aqueles que praticam IA já sabem, os chatbots, que nós temos, se você não pergunta direito, a resposta não vem. E não é a primeira resposta que vem, que é aquela que nós devemos nos contentar. Mas não é apenas uma operação pouco refletida que estou aqui a incitá-los. Estou dizendo que nós estamos vivendo um momento transformativo e revolucionário. Não da IA, essencialmente, mas do mundo da revolução informacional, que vimos experimentando desde a popularização da internet, das redes sociais, e agora da IA como um novo movimento, dentro desse movimento que já vimos experimentando. Mas a história já nos trouxe outros movimentos, desde a revolução coperniciana da astronomia, a revolução no qual trouxe o heliocentrismo, tirando a Terra como centro do universo e colocando o Sol como centro, pelo menos desse sistema solar que aqui estamos. Depois passamos pela revolução darwiniana, biológica, entendendo que o atual estado que nós estamos veio de uma evolução das espécies. Isso é importante para entender também a evolução que estamos a experimentar tecnológica. Depois passamos por uma revolução
interna, freudiana, da psicologia, do entender os nossos mecanismos, do raciocínio, do desenvolvimento do gerenciamento das nossas emoções, enfim. E estamos vivendo nesse momento transformativo da revolução informacional, algo que esse filósofo da informação, ele chama de infosfera. Não é um mundo digital, não é apenas um mundo online, não é um mundo offline, é um mundo on-life. A esfera digital é a parte da nossa esfera. E no Brasil, particularmente, tive um período na Itália, nós somos muito evoluídos. Hoje nós fazemos serviços no nosso celular de forma que nos tornamos cidadãos com o uso da internet e tornando como um bem indispensável à nossa cidadania. Quantos benefícios a movimentação financeira, econômica, social é feita no mundo digital. Não apenas para o nosso lazer, mas para a nossa própria existência. Isso já aconteceu e está cada vez mais evoluindo. Prefiro refletir que a inteligência artificial, porque não é nem inteligente nem artificial, e aqui é bom dizer, porque a inteligência, ela decorre da capacidade de você compreender o que você está a fazer, e não simplesmente replicar predições matemáticas a partir de algoritmos muito bem elaborados. E ela não é artificial porque um ser humano, ou um conjunto deles, quem arquitetou os sistemas que nós utilizamos. Portanto, isso que nós costumamos chamar de inteligência artificial, ou esses sistemas agênticos, esses sistemas informacionais que tendem a emular a inteligência humana ou a capacidade humana, eles devem servir para amplificar a nossa capacidade de processamento. Entendo como uma ferramenta, não como um ser. Mas há quem diga que a IA ela vai ser um agente, talvez até mesmo com uma personalidade jurídica, com o CNPJ ou CNPJs. Se isso acontecer, então, vamos voltar a um cenário daqueles filmes que assistimos, nos quais robôs vão conviver conosco e talvez terão que ser reconhecidos seus direitos fundamentais, não humanos, robóticos ou equiparados aos seres humanos. Espero não chegar a assistir a esse momento. Espero que as máquinas ainda sirvam aos homens e não sejam tais como homens ou mais do que nós, humanos. De modo que a tecnologia não deve servir ao profissional ou aos profissionais, mas ele vai servir para automatizar algumas tarefas, vai facilitar a nossa vida e vai apoiar a nossa inteligência. Por exemplo, como tecnologias assistivas para pessoas com deficiência, por exemplo, com traduções automáticas, com perspectivas de servir como amparo para o nosso desenvolvimento, não para substituir, por exemplo, os nossos professores. Isso eu não acredito e não acho que nós devemos permitir que aconteça. Qual é a IA que nós não queremos? Pelo menos que eu não quero, tá? Eu estou colocando todos vocês no mesmo bolo do que eu, esperando que vocês compartilhem com isso. Não quero que uma inteligência artificial julgue os meus processos. Embora tema que isso já esteja acontecendo em alguma medida. Não quero que a IA substitua os afetos humanos, os relacionamentos. Mas se vocês forem pesquisar, e talvez não tão longe assim, verão que as pessoas estão deixando de cultivar relacionamentos afetivo-amorosos, ou até mesmo sociais e de amizade, preferindo conversar com chatbots que validam as nossas opiniões. Isso é bastante preocupante enquanto fenômeno social. E está acontecendo, e eu acho que não é esse o movimento do qual nós devamos acreditar seja correto. Não gostaria que a IA compusesse músicas para mim, tampouco fizesse obras de arte, produzisse vídeos, substituísse a emoção dos atores e atrizes que tanto gostamos de assistir. Acho que a IA tem que ajudar que as pessoas sejam mais humanas e criativas. Mas já tem inteligência artificial que, por exemplo, compõe músicas, e muitas delas bem ranqueadas dentre as mais ouvidas nesses tocadores que nós
costumamos ouvir. E trago aqui um caso recente, até judicial, em que um clube, para não pagar direitos do ECAD para os compositores de músicas, criou suas próprias músicas sintetizadas para burlar. E esse caso já está judicializado. Por quê? Ninguém compõe nada do zero. Para que a IA componha a música, ela foi treinada e certamente emulou alguma composição, uma série de notas de pessoas que se debruçaram sobre isso. Então, não quero ler livros de IA, não quero ver atores fictícios que pareçam humanos. Quero a imperfeição humana, e eu acho que é isso que ainda... Talvez seja... Eu acho que eu estou sendo um pouco romântico já. Mas, de todo modo, acho que a IA não deve servir para isso. Doutor, para começar, quando falamos de desafios éticos e regulatórios da inteligência artificial no direito, do que exatamente a gente está falando sobre isso? Estamos falando sobre a transformação social que o incremento e a evolução da inteligência artificial vem fazendo em nossas vidas. Para muito além do uso recreativo que nós estamos acostumados, as facilitações que nós temos ao indicar músicas, filmes, ou pelo menos as facilidades de gerar belas fotos, nós temos reflexos diretos, por exemplo, na forma com a qual nós interagimos com a justiça, nós temos controle de acesso com relação a dados que são criados, a maneira com a qual as pessoas são monitoradas, enfim. Então nós temos muitas questões que dependem de leis, mas nem sempre leis conseguem resolver todos os dilemas. E quando as leis não conseguem resolver todos os dilemas porque dilemas são novos e desconhecidos, precisamos voltar um pouquinho para a ética, para aqueles valores fundamentais nas quais nós, enquanto seres humanos, precisamos observar. Legal. Doutor, a inteligência artificial já está fazendo parte na vida dos advogados, do pessoal de direito? Sem sombra de dúvidas, muitos colegas usam ferramentas para facilitar suas petições, para elaborar petições, para analisar dados, para automatizar processos, para monitorar seu escritório, a gestão dos seus dados, mas isso gera uma grande responsabilidade no seu uso, porque alguns usos inadequados acontecem quando você não tem a consciência das limitações das ferramentas, de modo com o qual a reflexão que foi feita aqui hoje era no sentido de um olhar um pouco mais atento e maduro sobre essas ferramentas que podem ajudar muito, mas exigem muita atenção, cuidado sobre a maneira com a qual utilizamos e devemos construir as nossas políticas. Exatamente, sobre isso, né? Quais são os riscos do uso de IA na parte do direito? Eu poderia citar, por exemplo, o que ele chama de imprecisões ou alucinações. Muitas IAs, ao quererem dar respostas, dão respostas inexatas, criam precedentes, inventam textos de lei. Poderia citar também a questão ligada aos próprios direitos fundamentais, ou, por exemplo, a geração de teses que não são cabíveis, de modo que alguns desses usos que já estão sendo disseminados exigem uma atenção um pouco mais alentada, técnica e madura de muitos profissionais que não aprenderam a mexer, mas precisam agora também se letrar cada vez mais com esse novo movimento que está a acontecer. Legal, e agora você fazendo parte, né, da primeira semana jurídica aqui de Mococa, como que é para você estar aqui? É uma alegria partilhar com vocês algumas reflexões, aprender também, porque nos bastidores nós vamos centrando um pouco as nossas reflexões. Essa cidade que tem uma história belíssima e certamente faz parte do crescimento, da evolução e como tal não poderia estar à margem das discussões que nós estamos discutindo nessa semana. O palestrante Luiz, hoje ele veio falar um pouco sobre a IA no direito brasileiro, que é um tema que está super em alta, tanto para males, tanto para bens, né? Ele ajuda muito, como também atrapalha muito. E é muito importante, né, a gente participar, eu como estudante, também estagiária da Câmara, participar desse tipo de palestra, porque a gente aprende. E estou no 10º semestre, ano que vem vou estar ingressando nesse mundo jurídico. Para mim é muito interessante participar para entender e aprender como utilizar a IA para o bem dos processos. Legal, e também hoje uma sessão solene de entrega de título de cidadão mocoquense ao Dimas Ramalho. É importante para você, como estudante, também isso? Com certeza. Dimas Ramalho é uma autoridade super importante, principalmente no direito público, né, por ser vice-presidente do Tribunal de Contas.
E, além dele, recebemos também outras autoridades do município que vieram prestigiar o evento aqui na nossa Casa Legislativa. E eu estou muito feliz por participar, como participante mesmo, acompanhar as palestras do evento e também por trás, por ajudar na organização. Bem, a gente foi orientado a trazer os alunos e os alunos também apresentaram o interesse de participar das palestras, porque são palestras atuais que abordam temas muito importantes para os alunos, também para o exercício da profissão, né? O palestrante Luiz Eugênio Scarpino, ele trouxe um assunto muito importante, que é a inteligência artificial, trazendo julgados, coisas atuais. Isso é de relevância para os alunos exercerem a profissão e também saberem lidar com a inteligência artificial no dia a dia. Isso é muito importante. E você, né, professora de Direito, está aqui participando desse dia tão especial, também a entrega de título de cidadão mocoquense para o Dimas Ramalho. Qual que é a importância de também estar aqui presente hoje? É muito importante a gente ver a trajetória, né, desse profissional e o reconhecimento dele, de toda essa trajetória, e foi muito interessante. Eu acho muito importante que na própria palestra disse, não só a trajetória dele, mas esse reconhecimento é muito importante para a carreira, né, de todo o trabalho desenvolvido na sociedade. Para os estudantes, a discussão também reforça a necessidade de uma forma capaz de acompanhar as transformações que já chegam aos escritórios, tribunais e diferentes áreas de atuação. Mas se o direito está em constante transformação, também é importante olhar para aqueles que ajudaram a construir essa trajetória ao longo desses anos. E foi justamente em meio a essa programação dedicada ao universo jurídico que Mococa também prestou uma homenagem em uma trajetória marcada pelo direito e pela vida pública. Em uma sessão solene, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho recebeu o título de cidadão mocoquense, reunindo autoridades, vereadores, amigos e representantes da sociedade em uma noite de reconhecimento. Sessão solene de entrega do título de cidadão mocoquense ao excelentíssimo senhor Dimas Ramalho, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Mococa. Agradeço a presença de todos que nos acompanham nessa noite, presencialmente ou pelos canais oficiais dessa Casa de Leis, especialmente pela TV Câmara, canal 31.1. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente solenidade destinada à entrega do título de cidadão mocoquense ao excelentíssimo senhor Dimas Ramalho, conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, honraria concedida por meio do Decreto Legislativo número 58 de 2024. Essa solenidade integra a programação da Semana Jurídica doutora Esther Figueiredo Ferraz, instituída pela Lei Municipal número 3.896, de 17 de junho de 2009, promovida pela Câmara Municipal de Mococa, por meio da Escola do Legislativo, doutor Tiago Ferraz de Siqueira. Convido a tomar os seus lugares os nobres colegas vereadores. E convido a fazer parte da mesa de honra o excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Ribeiro Barizon. Também convido o senhor Guilherme de Souza Gomes, secretário de Segurança Pública de Mococa. Também convido o promotor de justiça, Dr. Marcelo Felipe. Convido também o Dr. Fábio Ferreira dos Santos, advogado da OAB de Mococa. Convido nesse momento o delegado de polícia titular de Mococa, Dr. Mauro Bassi.
Convido também capitão da 3ª Companhia da Polícia Militar, Bruno Rafael Lima da Silva. Convido também Samuel Duzi, do Parlamento Jovem. Convido também a nobre vereadora Adriana Batista, presidente da Escola do Legislativo. Também convido nosso palestrante da noite, doutor Luiz Eugênio. Para compor a bancada, convido a ex-vereadora Priscila Gonçalves, Dr. Pedro Paulo, médico provedor da Santa Casa, Comandante Miranda, Guarda Civil Municipal de Mococa, a secretária de Cultura e Turismo, Cida Cili, a primeira-dama, Ana Paula Barizon, representando o tiro de guerra 02022, o subtenente Emanuel, o secretário de Desenvolvimento Econômico, doutor Francisco Taliberti, secretária de Governo e ex-prefeita Maria Edna Gomes Mazieiro, convido também a secretária Júnia Galvão, secretária de Desenvolvimento Social, também convido a presidente da Câmara de Caça dos Coqueiros, Lucilei Martins. Convido o secretário administrativo, Jefferson Geraldo. Representando o deputado Barros Munhoz, seu assessor, o senhor Hélio Escudeiro. Convido, nesse momento, o homenageado da noite, o excelentíssimo senhor Dimas Ramalho, conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para adentrar ao plenário e compor a mesa de honra. Passaremos a entrega do título de cidadão mocoquense. Convido os senhores vereadores para realizarem a entrega do diploma e da honraria ao senhor, excelentíssimo senhor Dimas Ramalho. Gostaria de convidar o ex-presidente da Câmara, o vereador Guilherme Gomes, para fazer a entrega. Eu gostaria de convidar o vice-presidente Paulo Michelin para poder ocupar aqui o lugar da presidência.
Convido nesse momento o professor Cleiton para fazer entrega do quadro da Matiza. Convido os vereadores Paulo Michelin, vice-presidente da Escola Legislativa, e Adriana Batista, presidente da Escola Legislativa, para fazer a entrega dos mimos ao senhor Dimas. E também do certificado da Escola do Legislativo. Também convido as vereadoras Roseli Batistucci e Adriana Ruiz. Muito importante, são expoentes aí do cenário político, né, do estado de São Paulo e até do país. Então, uma ocasião dessa, a cidade fica festiva, grata pela visita de autoridades de tamanha expoência, e é um prazer para a gente poder participar de um evento tão importante como este. E o que motivou o senhor vir aqui na Câmara para prestigiar? O convite, né, formalmente endereçado à delegacia, e também na pessoa do doutor Gomes, né, doutor Gomes, que já me concedeu, inclusive, o título de cidadão mocoquense, convidou informalmente. Falei que seria um prazer a presença. Estamos aqui. Isso, hoje é um dia muito importante, né? Essa semana, todos esses eventos, Mococa em Movimento, trazendo toda a região para participar, a população de Mococa, que é o maior foco, né? Trazer conhecimento, e receber o Dimas hoje aqui em Mococa é uma honra, e contatos, né? Que é muito importante para fazer uma política séria e mostrar que estamos aqui. Sim, hoje é o segundo dia, muito importante também, mais um palestrante de excelência, o Luiz Eugênio, trazendo informações sobre a IA. Hoje ele é executivo na UNAERP, e também temos a sessão solene em homenagem ao Dimas Ramalho. Então, uma pessoa muito importante no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, muito importante, mais um dia da Semana Jurídica, tenho certeza que será um sucesso. Muita gente, né, veio prestigiar, tanto o Luiz Eugênio quanto o Dimas Ramalho. Então, é com muito orgulho que nós estamos aqui para mais um dia, mais uma palestra, e com certeza será um sucesso essa Semana Jurídica de Mococa. Legal, e a Escola Legislativa também fez parcerias, né? Fez parte dessas conexões para trazer o pessoal para Mococa, né? Sim, com certeza. A Escola do Legislativo está presente neste evento. Quero também aproveitar e agradecer ao nosso presidente, Cleiton Divino Bock, o qual confiou inteiramente em todos os funcionários dessa casa, principalmente nos funcionários da parte jurídica, o qual tem uma importância muito grande neste evento. Então, meu agradecimento especial a todos os funcionários, sem exceção dessa casa, que contribuíram para que essa semana acontecesse com esse sucesso que está sendo. Hoje, segundo dia da Semana Jurídica, né, doutor? E hoje é um dia muito especial com a palestra e também entrega de título de cidadão mocoquense. Isso, exatamente. Hoje a gente teve um ótimo dia aqui, no segundo dia da nossa Semana Jurídica. A gente iniciou com uma palestra sobre inteligência artificial, os desafios e também tudo que ela trouxe de bom, de produtivo, principalmente para nós, profissionais do direito. E depois a gente teve também a entrega do título de cidadão mocoquense ao Dr. Dimas Ramalho, que é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eles já tinham votado esse título de cidadão em 2024 e só hoje que teve a oportunidade de finalmente entregar ao doutor. Então, com certeza foi uma experiência ótima e que abrilhantou todos nós. E qual que é a importância, doutora, da Câmara Municipal de Mococa que está fazendo essas conexões com o Dimas Ramalho, também outros advogados aqui na Câmara Municipal?
a gente fica muito feliz de trazer o corpo jurídico do nosso país, né, aqui para dentro da nossa casa, para que a gente possa também, além de tudo, ofertar o que a gente busca, que é dar essa educação política e social também para a população. Então eles podem acompanhar a nossa semana jurídica online, depois vai ficar gravado. Então eu acredito que fora os contatos, que claro que são muito importantes, é sempre bom a gente estar bem conectado, ter uma boa relação, um bom relacionamento com todos os profissionais, independente da área. Então a gente fica muito feliz e pode também ofertar essa educação, digamos assim, para a população. Muito importante. Eu tenho acompanhado a Semana Jurídica da Câmara, que hoje ela vai contemplar o Dr. Dimas Ramalho, vice-presidente do Conselho, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e uma pessoa que já ocupou vários cargos públicos, tem uma história muito grande, e hoje Mococa está contemplando uma pessoa de uma alçada gigantesca, uma pessoa reta, uma pessoa republicana, e estamos aqui parabenizando os vereadores da Câmara pela escolha do Dr. Dimas Ramalho, uma pessoa que é do interior e que tem um trabalho gigantesco na vida pública, né? Então, eu acho que a Câmara está de parabéns com essa semana jurídica e com o ápice de passar o Dr. Dimas Ramalho como um cidadão mocoquense. Natural de Taquaritinga, no interior de São Paulo, Dimas construiu uma carreira de décadas no serviço público. Formado pela tradicional Faculdade de Direito de Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, iniciou sua trajetória no Ministério Público, onde atuou como promotor e posteriormente como procurador de justiça. Ao longo da vida pública, também passou pelo Legislativo e pelo Executivo, exercendo mandatos como deputado estadual e deputado federal, e ocupando também diferentes funções na administração pública, antes de chegar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No Tribunal de Contas, sua experiência em diferentes áreas da vida pública contribuiu para uma visão ampla sobre a administração, fiscalização e utilização dos recursos públicos. Dimas também ocupou funções de liderança e chegou à presidência da instituição, tendo entre suas prioridades o fortalecimento da transparência, da fiscalização e da aproximação com a sociedade e os municípios. Doutor, conta pra gente um pouquinho o que representa para o senhor se tornar um cidadão mocoquense. Muito, né? Fiquei muito feliz. É uma cidade que me acolheu muito, já conheci Mococa. E mais do que o título, as palavras proferidas aqui foram importantes, né? Me lembraram aqui, fase da minha vida, aliás, a TV fez aí, no tempo que eu era promotor, deputado, secretário de Estado, e mostra uma carreira sempre reta em defesa da democracia, da liberdade de imprensa. Cidadão de Mococa, para mim, representa muito, porque me estabelece um vínculo afetivo maior do que eu já tinha com Mococa. E fiquei muito honrado mesmo de receber esse título. Se torna mais importante por ser a primeira semana jurídica daqui da cidade? Claro, muito importante, semana Sérgio Figueiredo Ferraz. Na primeira, que eu acho que vai ser de várias semanas, acho importante. E acho também que uma Câmara Municipal fazer uma semana jurídica é um avanço. Geralmente quem faz uma universidade, uma faculdade, a Câmara fazer, demonstra que está na frente. A Câmara de Mococa, aliás, tem bons funcionários, uma televisão muito bacana, tem o Parlamento Jovem, tem a Semana Jurídica, vai projetar agora o anexo, ou seja, essa é a verdadeira Casa do Povo. Vocês estão de parabéns, eu fiz questão de dizer isso. Eu conheço o estado de São Paulo inteiro, entendeu? Aliás, o Brasil praticamente. Fiquei muito feliz com a estrutura que tem essa Câmara e o acolhimento que eu tive aqui. Parabéns a vocês, muito obrigado. Legal. E que mensagem o senhor deixaria para a população aqui da cidade? Bom, primeiro, continuar sendo essa cidade acolhedora, bonita. Passei aqui nos casarões de uma época que não existe mais. Uma cidade que mantém a tradição sem procurar esquecer o futuro, né? Você tem que ter o computador, você tem que ter a IA, mas você não pode esquecer que a cidade é feita de seres humanos. Olhar para quem mais precisa. Acho que essa é a grande questão que Mococa me traz nesse momento. Portanto, Mococa está de parabéns por o que eu vi aqui na cidade. O mais importante do que o título também, tão importante quanto, foi o encontro com as pessoas. Foi muito bacana e a mensagem que eu deixo é de esperança. Nós vamos ter eleições esse ano, pessoal, presta atenção. Pois não reclama, né? Quer dizer, nós estamos em democracia. Você vota quem você quiser. Escolha certo, vote e defenda a democracia. A Câmara é a casa da democracia. Escolha bem, cobre seu parlamentar, seu presidente, seu governador.
E se você não ganhar, não fica triste, daqui 4 anos tem outra eleição. A democracia é isso, a alternância de poder. Um abraço a vocês, que Deus ajude. O evento foi maravilhoso. Tivemos aí a palestra, não é? Uma palestra de inteligência artificial que antecedeu a entrega de mais um título de cidadão mocoquense. A presença do Dr. Dimas Ramalho aqui foi muito boa, né? Muito importante para nós, um homem que tem um conhecimento enorme e realmente foi merecedor desse título. Então foi uma noite muito gostosa, uma noite de premiação e de mais um cidadão mocoquense, né? É isso aí. Olha, mais uma vez, muito importante, gratificante poder estar aqui nessa Casa de Leis, onde fui vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara por 2 vezes, e hoje retornando aqui para fazer a entrega do título de cidadão mocoquense ao Dr. Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, hoje o vice-presidente, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em virtude de um projeto que colocamos de homenagem, né, ao de título de cidadão mocoquense, ainda quando estava como vereador, né? Na época acabou não dando tempo a gente fazer a entrega naquela ocasião, e agora a Câmara Municipal, aproveitando essa oportunidade da Semana Jurídica, fez o convite ao Dr. Dimas e ele vem receber hoje em Mococa o título de cidadão mocoquense. E para a gente é uma gratificação muito grande. O Dr. Dimas é uma pessoa extremamente influente no meio político, é uma pessoa que tem um prestígio muito grande pelas instituições, pelas câmaras municipais, pelas prefeituras, né, a nível nacional, né, é uma pessoa que se destaca em que quesito? Ele é uma pessoa que, apesar de estar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é uma instituição que fiscaliza, atua na fiscalização das contas públicas, mas ele sempre foi uma pessoa que ele trabalhou no sentido de cooperar com a educação, com os quesitos pré, né, fiscalização, né, orientando, dando orientação aos municípios, né, preparando os controladores internos, dialogando com os procuradores municipais, né, preparando a antifiscalização, para as pessoas estejam preparadas para a realização daquele serviço, né? E isso é muito importante, que não é você somente punir, é você educar, é você ensinar como, porque a nossa legislação ela é muito gigantesca em vários quesitos, né? E ela está sempre sendo atualizada. E essa questão da educação, né, de você trabalhar na educação, na prevenção, na orientação, é muito importante para que o agente político possa fazer o correto. Às vezes faz alguma coisa que não esteja correta por falta de conhecimento. E esse conhecimento, o Dr. Dimas, quando esteve sempre à frente do Tribunal de Contas, sempre propôs essa interligação com os agentes políticos, né? E por isso é uma pessoa tão respeitada no meio político. E resolvemos homenageá-lo com o título de cidadão mocoquense por uma pessoa, pela grandeza que tem, da personalidade que é política, né? E um homem preparado, um homem que consegue dialogar com os prefeitos, com os controladores internos, com as instituições, e hoje passamos essa homenagem a ele, então. Hoje, na Câmara Municipal de Mococa, dando sequência na nossa Semana Jurídica, estamos recebendo o Dr. Luiz Scarpino com uma palestra brilhante, a qual abordará o tema sobre inteligência artificial, algo de fundamental importância hoje, porque é o que norteia as nossas condutas. Então, o conhecimento na área de inteligência artificial, com doutores que têm um domínio total da área, é de fundamental importância. E, posteriormente, estaremos realizando a outorga de título de cidadão mocoquense ao Dr. Dimas Ramalho, que é vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, é a nossa Semana Jurídica, promovida aí pela Escola do Legislativo, Dr. Tiago Ferraz de Siqueira, fazendo grandes eventos relevantes de grande conhecimento e informação aos nossos munícipes. Muito obrigado a todos. Vereador, hoje, segundo dia da Semana Jurídica aqui da Câmara Municipal, qual foi a importância do dia de hoje aqui para essa data? Primeiro, eu tenho que parabenizar a Câmara Municipal pela Semana Jurídica. Momento importante, palestras importantes, trazendo conhecimento para a população, discutindo sobre direito,
E isso é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, principalmente uma sociedade justa. Mas, em especial, no dia de hoje, recebemos aqui o Dr. Dimas Ramalho, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um dos principais tribunais de contas do Brasil, e que tem uma vida pública, uma história de vida pública, e foi deputado por 6 mandatos, deputado estadual, deputado federal, tem um conhecimento muito grande e hoje ocupa uma função específica e fundamental para as contas das cidades, né? Analisando como o dinheiro público é investido, trazendo ensinamentos para prefeitos e vereadores para o melhor uso dos recursos públicos. E no dia de hoje nós pudemos agraciá-lo com o título de cidadão mocoquense, uma das maiores honrarias do nosso município, né? O que nos deixa muito feliz em ter mais essa celebridade como mocoquense. Hoje ele divide aí como cidadão mocoquense com o nosso querido governador Tarcísio, né, que também já recebeu o título de cidadão mocoquense, e outras inúmeras celebridades. Então consideramos hoje um dia muito feliz, muito importante, por ter junto aí como cidadão mocoquense uma pessoa com a grandiosidade do Dr. Dimas Ramalho. Duas iniciativas diferentes, mas que se encontram em um mesmo ponto: o direito como um instrumento de transformação da sociedade. De um lado, a discussão sobre os novos desafios que a tecnologia apresenta aos profissionais e às instituições, e do outro, o reconhecimento de uma trajetória de décadas dedicada ao direito, à democracia e ao serviço público. E foi nesse cenário de conhecimento, reflexão e reconhecimento que a Semana Jurídica e a homenagem ao novo cidadão mocoquense movimentaram a Câmara de Mococa. Muito especial, as palestras são muito importantes para nós, né? Então, um grande palestrante hoje, tenho certeza que vai contribuir como foi contribuído ontem. E receber o Dr. Dimas aqui em Mococa, um prazer para nós, um grande nome da política, né, Estado Federal, porque ele foi deputado, né, por vários mandatos, e uma pessoa que é muito respeitada no ramo da política nacional hoje. Então, para nós, com certeza, será uma grande noite novamente. Isso mesmo. Nós vamos ter uma palestra, né, com o Dr. Luiz falando sobre a inteligência artificial e receber também aqui para a entrega de título de cidadão mocoquense uma pessoa de tão grande importância para o nosso município, para o Brasil, né, o senhor Dimas, né, é o vice-presidente, né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje ele vai receber o título de cidadão mocoquense. Tão importante isso para nós aqui, poder recebê-lo e entregar essa homenagem para ele aqui. Qual que é a importância dessas conexões e parcerias aqui para Mococa? Fomentar mesmo, né, a política local, a política regional, isso é de grande importância. Samuel, você como jovem parlamentar está aqui nesse dia tão especial, o segundo dia da Semana Jurídica de Mococa, com a palestra e a presença do Dr. Dimas Ramalho. Qual que é a importância disso para você como jovem parlamentar? Bom, hoje eu estou aqui presente e, em coincidência, né, hoje é o Dia Mundial da Juventude. Então, a importância da juventude de estar presente nessas sessões solenes, nessas palestras, nessa semana jurídica, que é muito importante para a Mococa, né, que a Escola do Legislativo organiza junto à Câmara. Então, a presença da juventude, eu como parlamentar, estar aqui presente é muito importante. Então, agradecer o convite por estar aqui e estar presenciando esse tipo de semanas falando sobre essas questões jurídicas é muito importante para toda a juventude. Nós tivemos uma palestra direcionada para o mundo do IA hoje, que é a tecnologia, o mundo atual, que fala sobre a inteligência artificial, importantíssima nos dias atuais, e agora uma sessão solene de entrega do título de cidadão mocoquense ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho. É um cara que contribui muito com a cidade de Mococa, hoje está recebendo essa homenagem de peso, que hoje oficialmente ele se torna mocoquense. Para a cidade de Mococa é muito legal a gente conseguir homenagear o vice-presidente do Tribunal de Contas, é um nome de peso, um homem que já foi presidente do tribunal, já foi promotor de justiça, tem vasto conhecimento e hoje recebe essa honraria na cidade de Mococa. Está sendo muito importante porque está trazendo um pouco mais de cultura, conhecimento sobre esse lado, além do mais daqui essa Casa de Lei é onde tudo surge, é a base do direito, onde tudo começa, né? Nas outras áreas normalmente você já tem essa parte pronta, então está sendo bem importante para trazer para o público de Mococa a presença do Dimas hoje, a entrega do título de cidadão mocoquense para ele, também é um marco para a gente.
essa semana está sendo uma nova experiência para nós, estamos gostando muito, porque está sendo muito abrasivo, está sendo uma experiência nova e um marco aqui para casa. Olha, dando continuidade, né, à Semana Jurídica, tivemos aqui hoje a palestra do professor doutor Luiz Eugênio, falando sobre inteligência artificial, né, foi fantástico, alguns esclarecimentos e também o que ele trouxe de novidades para nós, né, alertas também, então quero agradecer muito a presença dele. E depois, né, nós aí, enquanto legisladores, fazendo a entrega de título de cidadão mocoquense, né, para o renomado aí, doutor Dimas Eduardo Ramalho, né? Ele que é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e tem uma trajetória, uma carreira, né, imensa, né, como secretário, como deputado estadual, como deputado federal, agora no Tribunal de Contas, enfim, é difícil até de falar todas as funções que ele já exerceu durante sua vida. É uma pessoa que trouxe aqui belíssimas palavras, ele é um exemplo de pessoa, um exemplo de cidadão, ele nos trouxe muitas coisas boas e nós tivemos a honra de fazer essa entrega de título cidadão mocoquense a ele. Então eu fiquei muito feliz, né, com essa participação, enriquecendo a nossa semana jurídica, é fantástico. Então muito obrigado também, doutor Dimas, por estar aqui e compartilhar aí um pouquinho do seu conhecimento com nós que estávamos aqui e agora também, né, pela TV Câmara, com toda a população de Mococa e região e todo o Brasil, né, porque está nas redes sociais, YouTube, Facebook, canal 31.1, entrem lá, curtam, compartilhem, comentem e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gostou dessa matéria e quer revele também outros assuntos da TV Câmara Mococa? É só olhar nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram e no YouTube ou no canal aberto 31.1.